but it does not have Bluetooth. If a bit neglected history with handheld gaming, the PlayStation Portable launched in 2005 back in the PS3 era, bringing with it funky UMD cartridges and what were, at the time, some of the best graphics seen in a handheld gaming device. Yeah. As revolutionary as PlayStation, but in different A ways. Nintendo não gostou deste Follow-up, anúncio. the PS Vita, launched in 2011, Thank you. was Não é um desperdício do caraças eles terem cagado na Vita? Eu acho que é um desperdício do caraças, mano. Acho que é mesmo um desperdício. by its hardcore fans, but never really got the developer support that it needed in order to carve out a meaningful hold in the handheld market. It's Ridge Racer. Ridge Racer. But now we're getting a new PS4x3! the PlayStation Portal handheld. Ok. Hands-on preview, vamos a ver. Isto está na Gamescom, suponho. The Portal is a $200 handheld device that puts PS5 games in the palm of your hand, as long as you're on Wi-Fi. Previously known as Project Q, Portal uses the PS5's Remote Play feature to stream games from your console. Importantly, the Portal also offers all of the features and ergonomics of the PS5's excellent DualSense controller, including haptic feedback, adaptive triggers, and its touchpad. To be clear here, Portal isn't really doing anything inherently new. Remote Play has existed since the PS3 era, allowing you to stream games from your console to a handheld or smartphones, tablets, PCs, and Macs. That said, Remote Play has never really been an ideal experience. You're either compromising on visual quality, control setup, ergonomics, or some combination of the above. You can make it work, but it's not super convenient. So the goal of PlayStation Portal is to eliminate all of those pain points and make Remote Play as easy as just picking it up and playing. Ok. The Portal can sure. do something that other Remote Play devices can't, which is wake up your PS5 just by turning it on, so it's ready to go. Its design essentially takes a standard DualSense controller, chops it in half, and then slaps those two controller grips to the side of an 8-inch 1080p LCD display. It's definitely a little weird when you're used to the more singular-looking designs of current handhelds like the Nintendo Switch Yeah, and Valve Steam o Deck, design é um bocado but estranho, it's mas also mantém a lighter than ergonomia either toda. of those while still giving Sure. you both a large screen and full-size controls. The DualSense grips feel exactly like a regular DualSense controller, and all of their best features are available here. Trying it out with Astro's Playroom, I could feel the haptic showcase just as well as when I experienced it on a DualSense, and the Portal's adaptive triggers simulate the pull of Aloy's bow in Horizon Forbidden West in exactly the same way. Even the DualSense's touchpad is available, though instead of the single center pad, there are two touch areas that pop up in the bottom left and right of the display where you touch it. There's a Okay. USB-C port for charging, a 3.5mm jack for wired headphones, and a small pair of speaker grills if you don't want to use headphones. Ok. Connectivity-wise, it supports Wi-Fi and PlayStation Link. More on that in a minute. But it does not have Bluetooth. On the visual quality front, the PlayStation Portal delivers. The 8-inch 60Hz LCD display succeeds at translating PS5 quality visuals into a handheld. Diga-me uma coisa, o Returnal no ecrã isto está em slow motion? O Returnal está com uma frame rate de merda ou o que é que se está a passar? 60Hz LCD display succeeds at translating PS5 quality visuals into a handheld format. Colors looked bright and vibrant, though Sony hasn't given me any brightness, color gamut, or HDR specs beyond that it's just an LCD panel. And the 1080p resolution offers a nice pixel density for the screen size. Now, does it look as good as playing on a 65-inch OLED TV? Of course not. But as far as handhelds go, the 8-inch Estava um screen bocadinho mais feels lento, mas expansive. achei que os dedos mesmo assim estavam a mexer mais rápido do que o jogo. The video, of course, is being streamed from your PS5 rather than run locally on the device. And the proverbial sword of Damocles hanging over all game streaming devices is always latency. Yep. That is the slight delay between when you push a button and when the action Input on the delay. screen responds. During my demo, I didn't experience any noticeable latency. Of course, this was a private demo under ideal conditions, so that experience could E não só, e os jogos que ele esteve a jogar não são jogos que precisem de latency assim tão reduzida, né? change depending on your personal Wi-Fi setup. You don't actually have to be in the same room or even on the same local network as your PS5 in order to stream your games. So long as both your home connection and the one at the location where you're playing are both strong, Mas tipo, não é estranho. Para mim é um pouco estranho que lancem um dispositivo novo
pá, 200 paus. Por mais reduzida que a funcionalidade seja, a Sony também não está a lançar outros dispositivos Bluetooth. O headset, os auriculares, certo? Não faria sentido incorporarem Bluetooth aqui, nem que seja para estimularem mais compras dentro do ecossistema Sony? Não faria sentido. Ele está com os auriculares, sim, mas os auriculares devem estar ligados tipo à PlayStation. Eles acabaram de dizer, isto não tem Bluetooth. Mas faz sentido, certo? Quando vocês começam a criar um ecossistema de produtos, querem promover a compra dos variados produtos dentro desse ecossistema. Se vocês têm um iPhone, pá, o que a Apple vai querer fazer é pôr-vos a comprar Mac, é pôr-vos a comprar iPad, é pôr-vos a comprar os iPhones. Acho que faz sentido. É estranho para mim que eles tenham lançado um dispositivo que não tem interação com parte desse ecossistema, quando é tudo lançado mais ou menos ao mesmo tempo, quando é tudo a mesma gama, vá, entre aspas, certo? É tudo a mesma geração. É estranho para mim. Eles querem que use os outros headsets que não o deles. Pois, é muito estranho para mim. It will still work. Whether you're in the same room or on the other side of the world, your home PS5 is on and running your game, beaming it directly to you, as opposed to cloud gaming, where the game you're playing is being run on some remote server. Of course, this means that you need a PS5 in order to use PlayStation Portal. Pois, reparem, a PlayStation está ali, ele deve estar com o headset ou com os earbuds ou whatever ligados à PlayStation por Bluetooth e está a ouvir aqui. Está a ouvir, pronto, da consola e a ver daqui. But it also means that not only is your account and progress and trophies all there, but actually your actual PS5 home screen. You can swap between games or even run any other PS5 app, just as if you were playing directly on the TV. Não percebo porque é que o vídeo está em slow motion, está-me a dar um trigger. Eu vou tentar explicar. Porque ele provavelmente teve 5 minutos para testar esta merda e teve que dar lugar a outra pessoa. Este dia da Gamescom era que o André estava a dizer, era dedicado à malta, basicamente jornalista das várias plataformas, correto? No mundo inteiro. A quantidade de gente que lá estava de manhã já era absolutamente surreal. Eles provavelmente jogavam 5 minutos, gravavam o que podiam, punham-se no caraças, ok? E quando tu tens só 5 minutos para gravar cenas e só tens ali 2 ou 3 joguitos para testar, provavelmente o que acontece é, pá, tentas gravar ao máximo, alguma footage deu para aproveitar, ok, vamos meter isto em slow motion para caber em 8 minutos de vídeo. Estás a ver? To be clear, the Portal doesn't run anything locally, not even basic apps. So if your Wi-Fi goes down, or if somebody else wants to use your PS5, it is not going to work. E esses foram 5 minutos. Remember, there is no Bluetooth available, so you won't be able to connect to wireless headphones that way, not even PlayStation's own Pulse 3D headset. It does have something called PlayStation Link, which is Sony's new connectivity standard for PlayStation devices, and which is built into some of its brand new hardware. Tem Bluetooth? Não, tem PS Link. I got to test out the new Ok. Está tudo ligado, só não é por Bluetooth. Pulse Elite headset and Pulse Explore wireless earbuds, which are... Ou seja, queres usar aqui na PlayStation Portal, então não podes usar qualquer headset Bluetooth, tens que usar o nosso headset Bluetooth. Currently the only announced headsets that use the new standard, but Sony did tell me that PlayStation Link will be available for third-party headset makers to use in their future products, but that'll be a ways off. It is a bit disappointing that we'll have to buy brand new headsets to use with the Portal, since that'll add to the cost. Pois. Ok. Battery life is another big question. Não sou fã deste tipo de ligação proprietária, não sou minimamente fã. The Portal's battery size hasn't yet been finalized, so Sony wasn't willing to make any estimations for how long you'll be able to play untethered. Without a power-hungry processor inside, you'd think that the Portal should have significantly more longevity supostamente than a something like longevidade the do Switch or comando the Steam normal, Deck. não é? On the other hand, the standard DualSense have significantly more longevity than something like the Switch or the Steam Deck. Gotcha. On the other hand, the standard DualSense is known for its fleeting lifespan between charges.
and that doesn't have a screen to power. We'll be sure to test that out once we have the finalized PlayStation Portal in for review later this year. Wi-Fi! Yeah, pois. The last question I know a lot of people are wondering is, who exactly is this device for? Pois. It's $200 for a remote access window into your PS5. And at that price, E remote não é bem remote, não é? Não é bem remote. honestly, I kind of get it. For the times when somebody else wants to use the TV, or maybe you have small kids in the home and you don't want to put God of War on the big screen, or maybe you just want to be able to play in a different room without buying another full-on TV. In that scenario, the Portal offers a compelling use case. Ou ir à casa de banho. And while it's not quite as portable for on-the-go gaming as a Switch or a Steam Deck, it's less expensive, and it does let you keep playing your PS5 while out of the house, so long as your destination has decent internet. You just Foda-se. Então, destination has quite as espera lá, então dá. portable for Até agora, tudo o que eu tinha lido é que era dentro da mesma rede. Certo? Vocês ligam-se por Wi-Fi, mas têm que estar ligados à mesma rede Wi-Fi para jogar na PlayStation 5. Até agora, o que eu tinha lido indicava isso. O que eu tinha ouvido indicava isso. offers a compelling use case. And while it's not quite as portable for on-the-go gaming as a Switch or a Steam Deck, it's less expensive, and it does let you keep playing your PS5 while out of the house, so long as your destination has decent internet. You just probably shouldn't count on hotel Wi-Fi being strong enough to handle the connection. Ok. Na boa. Olha, em Aveiro dá. Estávamos a falar disto antes deste vídeo, certo? Que era... Pá, eu com a Vita já me tinha ligado à PS4, remotamente e tudo mais. Ia um pubzito, ligava-me ao Wi-Fi do raio do pub. Olha, vou fazer umas quests no Final Fantasy XV ou seja o que for. Certo? Ou então vocês fazem um hotspot com o telemóvel, por exemplo, ligam, se tiverem boa ligação, certo? Ligam à consola, à PlayStation Portal e jogam. Ok. Assim eu entendo. Se ele disse há bocado, eu não ouvi há bocado, também tenho estado a tentar ouvir o que ele está a dizer e a responder ao chat, portanto não ouvi. Pronto, mas é essencialmente isto. Desde que estejam, que haja net, dá. Let us know what you think about the PlayStation Portal. Ok, Is it something assim you could também. see yourself buying for $200? Sim. Or are you happy to Ok. stick with pairing a DualSense to your phone when you're out of arm's reach of your PS5? Mas a PS não precisa estar ligada, é o que ele diz, desde que esteja ligado por Wi-Fi em standby ou whatever, isto dá para tirares a consola de standby e controlas a consola com este comando. A questão da longevidade pode ser da bateria pode ser um problemazito, e muito sinceramente não sou fã de ligações, sejam wired ou não, proprietárias, e esta cena de não ligar a Bluetooth é um bocado, estranho. Ao mesmo tempo, aquilo que estamos a falar há bocado, certo? De tem que se ter a certeza que toda a gama de produtos da mesma geração, fazem o ecossistema de produtos está interligado, e com o PlayStation Link eles realmente fazem isso. Whatever. Mas ok, pronto. Assim eu consigo entender um bocadinho mais, porque até agora, aquilo em que alguma malta estava a dizer, aquilo que eu estava a ler em alguns sítios também, é que era preciso estar dentro de casa para realmente estar a utilizar o dispositivo. E a partir desse momento, isto é um bocado estranho, não é? Ok, vou à casa de banho, uso, tudo bem. Tenho o PC no escritório, quero usar na sala. Posso usar o comando, sure. Tenho a PlayStation aqui, quero acabar alguma coisa e depois deitar-me logo a seguir. Ok, levo isto para a cama e estou a jogar um bocadito. Ok, eu entendo isso. Há miúdos na sala, não querem que eles vejam God of War. Alguém quer utilizar a televisão, eu entendo. Mas acho que o range, o alcance ou a quantidade de situações em que íamos utilizar este dispositivo por 200 euros, ou no caso da Europa ou Portugal 220, era reduzido, ok? Era muito reduzido. Isto fazia muito mais sentido para mim a partir do momento que pudéssemos, por exemplo, ter a PlayStation ligada em casa, íamos de comboio ou de carro ou whatever para algum lado e usávamos isto para nos divertirmos um bocadito pelo caminho, apesar da longevidade um bocadito reduzida. Ok, eu consigo entender.
É chato, obviamente, pronto, tem que se correr, tem que se ter uma boa ligação à net e tudo mais. Obviamente não é perfeito, mas eu aqui consigo entender. Eu consigo entender. Aposto que não vão. Aposto que vão haver pais a comprar isto sem saber que é preciso de uma PS5 para funcionar, garantidamente. Garantidamente. Mas para isso já tens o Remote Play em qualquer dispositivo que tenha app. Sure. E tens. E não precisas estar a comprar isto. É um acessório extra se tu quiseres manter. Porque repara, e mesmo a cena deles partirem simplesmente o comando ao meio, certo? Garante que a ergonomia é exatamente a mesma. Tens a experiência da vibração toda do comando, tens a experiência dos Adaptive Triggers, tens essa experiência na mesma. Tens boa qualidade de imagem, tens um real estate ainda de ecrã que me parece porreiro e um ecrã que me parece também bastante decente. Tens isso na mesma. Agora, se tu preferes estar a andar com o telemóvel no bolso, por exemplo, e trazes antes um comando para ligar ao telemóvel ou para encaixar no telemóvel, seja o que for, também podes fazer isso. Agora, para quem não tem propriamente um telemóvel com ecrã para isto, ou que não quer andar com um comando extra atrás ou whatever, quer andar só com o dispositivo, é outra opção. É outra opção. Acho que para o que faz... Lá está, se fosse 199€, acho que ainda encaixa de uma forma diferente. 220, sure, pronto. Eu não tinha grande coisa a apontar neste momento se não fosse a falha de conectividade Bluetooth. Acho que não tinha grande coisa a apontar. Mesmo com o preço. Agora, com a falha de conectividade, pronto, é um bocadinho chato. É um bocado chato. Podia. Imagino que muita malta vá olhar para isto e dizer que isto é caro demais. E entendo perfeitamente que seja o caso. Fica mais barato com o Elite, não fica? Não fica mais barato com o DualSense Edge? DualSense Edge são 240€. Fica mais barato com o DualSense Edge. Portanto, aliás, está aqui. Este comando, que é o DualSense Edge, é a versão Pro da PlayStation, isto são 240. O comando que vocês usam para jogar remotamente fica a 220. E pronto. O que é que vocês acham? Digam-me vocês o que é que vocês acham disto. Acham que o preço é mau? Acham que isto não tem utilidade? Ou sei lá, como eu mudar um bocadinho de ideia porque apareceu aqui informação adicional?